Bem-vindo! Vídeo rápido para te explicar o que é, como surgiu e como você pode instalar e utilizar o Gerenciando Web Server hoje mesmo. O GW Server ele é um painel de controle, um painel de gestão de servidores cloud e VPS. Então você pode contratar um servidor cloud em empresas como DigitalOcean, Vultr, Linode, Hetzner, Oracle, Interserver ou qualquer uma da sua preferência. Depois de contratar o servidor, você pode instalar o GW Server com um único comando. A instalação é muito simples, ela é bem fácil. E depois do painel instalado, você faz login no painel e através do painel você instala suas aplicações, como WordPress, como Mautic, como N8N, Typebot e várias outras. É um painel que vai facilitar muito a instalação e gestão dessas aplicações e ele roda em servidores pequenos. Você consegue tirar um bom desempenho mesmo de servidores pequenos através dessa aplicação. Ele tem recursos otimizados, principalmente para segurança. A gente tem vários dias personalizados que, através do Feature Ban, protegem as áreas que a gente já conhece como críticas em servidores. Então, tem lá em torno de uns 50 deals personalizados para proteger áreas já conhecidas como críticas. A gente tem um sistema de backup bem robusto, então você consegue fazer backup e restauração de todas as suas aplicações através desse painel. Enfim, a partir de agora a gente vai fazer várias aulas, vários vídeos e te mostrar esse painel por dentro. O principal é que você pode clicar nesse link abaixo ao vídeo, acessar o site do Gerenciando Web Server. Você pode copiar o comando, executar no seu servidor e testar, utilizar gratuitamente. Então a gente tem uma versão gratuita que libera praticamente todos os recursos, tá? E a gente tem uma versão Pro que tem alguns recursos a mais, mas principalmente permite que você instale uma quantidade maior de aplicações dentro do seu servidor. E como surgiu o Gerenciando Web Server? Ele surgiu para atender às necessidades da nossa empresa, dos nossos negócios. Mas hoje, finalmente, ele está maduro o suficiente para conseguir disponibilizar ele para o seu uso. Há mais ou menos 2 ou 3 anos, a gente trabalhava principalmente com Mautic e com WordPress, aplicações clássicas em PHP. E desde que a gente estuda tudo sobre servidores e tudo mais, a gente sempre focou em alto desempenho para Mautic e para WordPress, para que mesmo com servidores pequenos a gente conseguisse atender uma alta demanda de tráfego. E para isso a gente usa configurações muito otimizadas, principalmente baseadas em Nginx. E de todas as aplicações que a gente estudou em muitos e muitos anos, o WordUps ele era a aplicação que melhor atendia a nossa demanda. Ele suportava altíssimo tráfego, né, e consumia pouquíssimos recursos de servidor. E quando surgiu por aqui a necessidade de trabalhar com outras aplicações, como o N8N, como Typebot e outras que são mais popularmente conhecidas no ambiente Docker, né, a gente começou a estudar Traffic, a gente começou a estudar Portainer e tudo que envolve esse ambiente de Docker. E aos poucos eu comecei a entender que eu poderia trazer isso para dentro de um ambiente que eu dominava melhor, que era baseado no Nginx. E a partir disso a gente começou a construir o Gerenciando Web Server. Então o que a gente faz? Ali nos bastidores, por trás do painel, no servidor, ele usa uma configuração baseada no WordUps, né? Que usa uma configuração de Nginx extremamente otimizada. Mas a gente foi fechando alguns gargalos do WordUps. Por exemplo, o WordUps, o Nginx dele já está há uns 2 anos sem atualização. A gente atualizou essa semana para corrigir falhas de segurança conhecidas do Nginx, falhas recentemente descobertas. Outro grande gargalo que o WordUp sempre teve é que todos os sites instalados eles compartilhavam o mesmo usuário Linux. Então, no Gerenciando Web Server, cada site ele vai usar um usuário Linux diferente. Isso melhora muito a segurança. Para aplicações de Docker, N8N e outras, a gente cria um ambiente Docker isolado dentro do painel e para fazer a gestão a gente substituiu o traffic pelo Nginx, pelo proxy do Nginx, que é uma coisa que o WordUps já fazia muito bem. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente pegou a essência do WordUps, trouxe para o Gerenciando Web Server, deu um painel para ele e fechou todos os gargalos que a gente já conhecia nessa aplicação e adicionou novos recursos. A gente já tem usado essa configuração por aqui há mais de 2 anos, então tem uns 2 anos que eu uso, que a gente refina tudo o que você encontra aqui no Gerenciando Web Server hoje. E de uns 4 meses para cá que eu foquei mais em construir um painel visual
para ele, né? Um painel que facilitava a gestão. A gente usava basicamente todo o motor dele já há bastante tempo, então é algo que está muito bem construído, que está muito sólido. E de um tempo para cá a gente focou em dar uma interface mais bonita para ele e fazer esse módulo de gestão de clientes. Então, hoje, para você usar o Gerenciando Web Server, tudo que você precisa fazer é clicar nesse link abaixo, acessar o site oficial, copiar o comando e executar esse comando lá no seu servidor. O sistema operacional sempre vai estar lá na página, qual é o sistema operacional indicado para aquele momento, né? E depois que você instala ele, a instalação é simples, executou o comando, ele vai te pedir qual domínio você quer usar para acessar, vai pedir o seu e-mail, seus dados de login. Você finaliza essa instalação, você vai acessar o seu domínio que você configurou ali durante os passos que ele pediu. Acessando ali, você faz login, lá dentro você já tem todos os recursos para fazer a gestão dos seus sites e das suas aplicações usando o Gerenciando Web Server. Por dentro do Gerenciando Web Server, você consegue configurar backups e restauração de backups lá por Backblaze ou outros serviços integrados S3. Você consegue integrar ele diretamente com o Cloudflare, ele pode criar e excluir os registros necessários dos sites que você instala diretamente da sua conta Cloudflare, então ele facilita bastante esse processo. Enfim, ele tem muita coisa que a gente vai te mostrando no decorrer dessas semanas através de aulas bem passo a passo. Mas você já pode instalar e testar por conta própria. Então, clica nesse link, acessa o site oficial, copia o comando e já utiliza. Para fazer a instalação do GW Server no seu cloud, eu peço para você acessar o gerenciandoweb.net. Aqui sempre vão estar as informações atualizadas para você começar da forma correta. Hoje, por exemplo, a gente está recomendando o sistema operacional Ubuntu 24, que pode ser AMD, Intel ou também ARM. Ele é compatível com servidores ARM da Oracle ou de outra empresa. Tudo que você precisa fazer é contratar o seu server, fazer o login como root usando um cliente SSH, como PUD, como o Terminus ou qualquer outro, copiar e executar esse comando. E ele vai te pedir uma sequência de informações, por exemplo, nome de usuário, senha, e ele vai pedir para você apontar um subdomínio para você acessar o painel através do seu DNS, tá? Então você tem que ir lá na sua conta Cloudflare, onde você gerencia o DNS, e criar um subdomínio apontando para o IP do seu servidor. É isso que você precisa, tá? Então, feito isso, o painel ele vai finalizar a instalação e vai te dar acesso a um painel semelhante a esse aqui. Claro que aqui a gente já tem alguns sites nossos, e aqui primeiro em Dashboard você vai ver informações gerais de uso de recursos do servidor. Aqui em sites você tem a opção de instalar um site custom, como por exemplo um site simplesmente em HTML, um site com PHP, com ou sem banco de dados, ou então um site que você pode ter feito através de uma IA e você tem a pasta dist ou out que você quer simplesmente hospedar já compilado, então ele tem esses recursos. Aqui você tem a opção de emitir SSL usando Let's Encrypt ou Cloudflare, e muitas dessas opções se repetem. Por exemplo, no instalador WordPress a gente consegue selecionar a versão PHP, ativar ou não SSL, como você quer fazer a verificação do SSL e também os dados de login do site. O mesmo também serve para Mautic. Cada instalador é personalizado para a aplicação que a gente vai instalar. Então, no caso do Mautic, aqui ele já tem a definição de cron, ele configura todos os crons, tudo junto. Você simplesmente entra com o seu subdomínio do Mautic, ou domínio do Mautic, versão, no caso um e-mail, que também vai ser o nome de usuário, senha, o tipo do cron e como você quer verificar o SSL, e clique em instalar. Caso você use aqui a integração com Cloudflare, ele pode criar os records automaticamente para qualquer um dos sites. Ainda em sites, um site instalado, por exemplo, pode ser qualquer um aqui, um site instalado, você tem vários recursos de gestão. Então você tem aqui a visão geral, você tem aqui a gestão de SSL, a alteração de PHP e as alterações das variáveis do PHP, né, as configurações do PHP. Então aqui no vhosts e no cache você consegue ver o seu vhosts e você consegue alterar o tipo de cache com o qual o seu site vai trabalhar. Você pode deixá-lo sem cache, se você quiser isso, daí você possivelmente queira usar um plugin de cache dentro do WordPress, ou então você pode simplesmente ativar o FastCG Cache ou o Redis por aqui, que são opções de cache excepcionais. A gente deixou isso aqui dentro na guia vhosts, porque você vê que é basicamente uma reescrita no vhosts que faz a alteração no cache, tá? Então, feito isso, você só salva e aplica.
Aqui a gente tem a gestão de crons, aqui a gente tem a opção de ativar um SMTP diretamente pro seu site WordPress, tá? Esse SMTP a gente pode configurar aqui dentro do painel. Aqui você tem todos os logs de acesso, logs de erro, tudo. Aqui você tem a gestão do banco de dados, né? Que você pode abrir pega um adminer, no caso, para gerenciar, exportar o banco de dados diretamente por aqui, ou também importar um banco de dados por aqui. Aqui você tem um gerenciador de arquivos, se você clicar, abre o gerenciador de arquivos, aqui você tem a gestão de backups. Clicando aqui você pode fazer a backup do site ou então a restauração do backup. Baixar, restaurar ou executar e programar também se você quer backup diário, mensal e tudo mais. Aqui em segurança são vários deals personalizados do Featureban para WordPress. Então aqui a gente tem uma série de regras personalizadas. Ele detecta brute force no login, aqueles scans de áreas vulneráveis do WordPress, atacantes persistentes, ele pega com mais rigor. Enfim, são vários tipos de ataque que a gente já consegue proteger por aqui diretamente no servidor usando o Featureban. Essa configuração ela ficou excepcional. Isso daqui, para fazer essa configuração, a gente usou logs de registros de ataque que a gente tinha aqui de muito tempo. Então a gente tinha um histórico de ataques nos nossos servidores e máquinas e servidores e sites de alunos e clientes. A gente usou tudo isso para fazer regras muito bem definidas. Aqui você tem um terminal para fazer a gestão, clica aqui, abre o terminal, e finalmente você tem um SFTP individual por site, que você pode habilitar quando você usa e depois desabilitar de novo, tá? Sites Mautic, eles vão ter algumas coisas um pouco diferentes aqui, alguma coisinha muda no menu, mas é praticamente a mesma coisa. E finalmente aplicações, por aqui você pode instalar uma nova aplicação. Por enquanto a gente tem N8N, Evolution Go, Typebot, o Quadrant, o Chatwood e o app Node.js, né? Isso daqui é para você principalmente hospedar aplicações no padrão que é mais usual, mais costumeiramente feito com IA, né? No caso o Node.js. Essas aqui são as aplicações que a gente usa com maior frequência, tá? E elas já estão aqui. Com o tempo vão vir mais, mas são essas que a gente tem por enquanto. Então, se você quer instalar uma aplicação, basta clicar, entra aqui com o seu subdomínio ou domínio da aplicação. No caso, a gente consegue buscar a última versão estável de cada uma delas e setar para usar essa já durante a instalação. Aqui a gente já consegue usar o SMTP global, né? E a verificação da SSL. É simples, preenche tudo, clica em instalar e feito. E o mesmo vale para todas as demais aplicações que nós temos aqui, tá bom? Bom, vamos dar uma caminhada rápida nas configurações. Aqui nas configurações, primeiramente na guia servidor, você consegue reiniciar o Nginx e o MariaDB, tá? Detalhes mais técnicos a gente vai ver em outro momento. Agora eu quero te dar um overview dos recursos, ok? Então aqui nós temos as versões PHP, por enquanto estamos disponibilizando a versão 8.3, 8.4 e 8.5. Você pode remover e instalar as versões PHP por aqui também, tá? Então se eu quisesse 8.5, só clica em instalar. Depois que ela está instalada, você pode ir lá no site e alterar isso. Aqui em aparência você consegue personalizar a sua logo e também o nome do seu servidor. Aqui em SMTP você consegue integrar o servidor com um SMTP externo, que pode ser qualquer um. A gente trabalha aqui com Amazon SS, mas pode ser o SMTP da sua preferência, tá? Aqui a gente tem a integração com o Cloudflare. Isso daqui a gente simplesmente integra com o Cloudflare e consegue fazer a emissão de todos os SSLs diretamente através dessa integração, sem precisar apontar o domínio para o servidor. E por aqui a gente também consegue usar esse recurso para quando você instala um site novo, uma aplicação nova no servidor, ele vai automaticamente lá no Cloudflare, cria os registros, e quando você deleta essa aplicação, ele também pode deletar esses registros de lá, obviamente se você marcar essa opção. Aqui você pode alterar o domínio do painel, mas isso aqui a gente já define geralmente durante a instalação. Aqui a gente tem um módulo de usuários, esse é um módulo à parte, isso seria para você adicionar outros usuários. Ele vai dar a possibilidade para você gerenciar os seus clientes, para você adicionar um novo cliente e dizer que esse cliente pode instalar, por exemplo, só um WordPress, ou só um WordPress e um Mautic, ou ele pode instalar 10 sites WordPress, e ele pode instalar WordPress, Mautic e N8N. Então você faz toda essa gestão, adiciona o cliente, ele faz login no painel, vê uma tela personalizada de cliente e ele instala as aplicações que você libera para ele instalar. Aqui nós temos os deals do Featureban, tá? Esses aqui são a gestão que a gente pode fazer por aqui do painel em si, e a gente consegue
Já por aqui fazer algumas outras proteções. Aqui está protegendo o SSH, né? Login do painel, enfim, faz várias proteções aqui e já faz uma proteção bem avançada por aqui. Aqui é o firewall clássico, firewall de portas, as portas que você quiser liberar você adiciona por aqui. Aqui nós temos a guia de backups, onde você vai integrar com o seu serviço S3 de backups, que pode ser Amazon S3, pode ser Digital Hosting Spaces, pode ser aquele sistema de armazenamento S3 que a Hessner oferece, mas a nossa recomendação é pelo Backblaze. Particularmente a gente testou tudo aqui com o Backblaze. Aqui a gestão da sua licença, para quem quer recursos Pro, precisa da licença, então aqui é simplesmente reativação. Aqui nós temos as atualizações. Bom, aqui a gente pode verificar as atualizações, ele me mostra aqui a versão que eu estou usando atualmente e vai me mostrar se existem versões novas disponíveis. A gente tem um canal beta aqui, tá? Quando você marca essa opção beta, você recebe o acesso a recursos que ainda não estão amplamente testados, que a gente ainda está em desenvolvimento. Esse canal beta, ele geralmente ele fica desabilitado, ele não tem nada lá para ser instalado, tá? Mas em algumas poucas ocasiões a gente pode liberar um recurso em beta que não foi amplamente testado. Geralmente a gente testa isso amplamente nos nossos servidores antes de liberar para os nossos clientes, né? Mas se tem algum recurso que talvez algum usuário esteja pedindo e a gente não pode liberar ele de maneira geral, né? Que ainda realmente está em teste, a gente tem esse canal beta para isso. Aqui nós temos a parte do sistema, ele vai te mostrar a versão do painel, versão do Nginx, né? A gente hoje está usando a versão 1.30.3, que é uma versão que está completamente isolado das falhas, né? Que a gente conhece aí no Nginx, que foram descobertas recentemente. Versão do Linux e tudo mais, né? Tem todas as informações aqui. E aqui os crons que o painel faz por conta própria. Então são crons esses aqui que não são editáveis, que são para gestão do painel. Finalmente a gente tem aqui um monitor de recursos, que quando você clica em ativar, ele vai te mostrar aqui o que está usando CPU e o que está usando memória nesse momento. É algo semelhante a usar um HTOP, tá? Então você pode ver aqui tudo que está consumindo em tempo real. Aqui nós temos um sistema de alerta. Quando você tem o SMTP configurado, aqui ele habilita um sistema de alertas por e-mail. Então, CPU alta, você pode ativar, o servidor vai te avisar quando está com CPU alta, quando está com uso de memória alta, armazenamento está bastante cheio. Se o banco de dados de alguma forma fique offline, né, que acontecia às vezes com WordUps, aqui a gente tem várias proteções para isso não acontecer, mas se chegar a acontecer do banco de dados ficar offline, ele vai te avisar também. A auto-recuperação do PHP é uma função que a gente implementou por site, então se um site às vezes pode gerar algum erro no PHP, ele faz uma auto-recuperação disso, ele te avisa quando acontece. Limite de disco de clientes para quem tem o módulo de gestão de usuários aqui. Se um usuário usa mais disco do que o disponível para ele, ele faz o aviso e também te avisa sobre novas versões. E finalmente aqui atrás nós temos mais uma função de logs. Aqui a gente tem uma função de suporte, tá? Quando nossos membros Pro eles podem abrir suporte diretamente por dentro do painel, abrir um chamado, a gente vê esse chamado e nesse chamado você já pode, por exemplo, anexar algum log para facilitar a identificação do erro, tá bom? Bom, esse é o nosso painel de gestão, esse é o GW Server e você pode testá-lo, instalá-lo no seu servidor e começar a instalar suas aplicações de forma completamente gratuita. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal e dá um joinha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até mais.